Olá, tudo bem? Eu sou a Paty Oliveira do Conexão Supernova. Eu tô aqui hoje para contar uma história para ti, uma história que aconteceu comigo e que ela é uma história como de muitas pessoas que têm medo de água. Na minha infância, eu fui conhecer o mar, eu tinha 9 anos de idade, a primeira vez que eu fui pra praia, então eu não conhecia o mar e não tinha intimidade, assim, então eu tinha um pouco de medo. E também durante a infância e adolescência eu tive várias experiências que não foram muito boas, assim, tipo experiências que foram negativas e que agravaram esse meu medo da água. Então eu não sabia nadar, eu só entrava em profundidades em que eu desse pé, que eu conseguisse encostar meu pé no fundo. E mergulhar era uma coisa que também eu tinha muito medo, assim, era uma sensação muito desagradável para mim. E com o passar do tempo, isso foi cada vez ficando pior. E como eu nunca me desafiava, isso também me deixava cada vez com mais medo e com a certeza de que eu nunca ia conseguir nadar. Até que, por questões da vida, eu acabei indo trabalhar numa academia. E essa academia, o foco dela era, o público-alvo dela era o pessoal da natação, eles tinham uma aula de natação. Então eles ensinavam as pessoas a nadar, quem não sabia nadar podia aprender, como tinha também para níveis mais avançados, assim. E eu comecei a trabalhar lá como vendedora, e eu como vendedora tinha que conhecer todas as aulas e todas as modalidades. Até que um dia eu decidi, não, agora eu vou aprender a nadar. No primeiro dia, quando eu cheguei na beira da piscina, eu tava muito envergonhada, porque eu pensava assim, bah, todo mundo que tá aqui, por menos que saiba, com certeza vai saber mais do que eu. E essa minha insegurança me deixou muito travada. Quando eu entrei na água, assim, o menino que tava me dando aula, o Daniel, que é um querido que me ensinou a nadar, ele disse assim, segura na barra, e agora tu vai afundar, vai baixar a cabeça embaixo d'água e vai soltar o ar pelo teu nariz. Enche o pulmão de ar, abaixa e solta o ar pelo nariz embaixo d'água. Uma coisa muito simples de tu fazer, mas para uma pessoa que tinha medo, que nem eu, era uma coisa muito difícil. E isso era o básico, isso era o inicial, eu tinha que conseguir fazer isso para conseguir fazer todo o resto. Acho que no segundo mês, aí, umas semanas depois, eu já estava conseguindo nadar crawl, que é aquela técnica mais comum, que é as braçadas, né? E com todo aquele medo. Tomei muita água, foi bem difícil, assim, foram dias e dias, assim, cada dia era uma batalha que eu vencia, só que aquilo foi tão bom pra mim, foi uma experiência tão maravilhosa, a sensação de estar embaixo da água e em contato é muito prazeroso. Foi uma sensação muito boa pra mim e eu descobri que eu amava fazer isso. E até então, pra mim era uma coisa horrível e apavorante. Então, assim, por que eu tô te contando isso? Eu tô um tempo agora sem nadar, já faz um tempinho que eu tô sem nadar, mas o conhecimento que eu tive ali, a experiência, isso me mostrou que eu sou capaz de me superar, de atravessar esses desafios e de criar habilidades em mim que até então eu não conhecia. E é assim que o nosso cérebro funciona, né? Ele passa por 4 estágios até que tu alcance aquela habilidade, aquele prazer em fazer alguma atividade. Então, dentro desses 4 passos, tem o estágio número 1, que seria quando tu não tem consciência e nem habilidade. E que seria o caso que eu vivi, né? Tipo, eu não conseguia colocar a cabeça embaixo d'água, muito menos sair nadando pela piscina, né? Então eu tive que passar por todo esse processo onde o meu corpo foi descobrindo, junto com a minha mente, quais eram as ferramentas que eu tinha ali para fazer aquela atividade e que realmente eu conseguiria fazer, né? Porque aquilo fez com que eu construísse, os meus medos fizeram com que eu construísse a crença de que eu não conseguiria realizar essa atividade, a natação. Aprender a nadar, né? E depois tem o estágio número 2. O estágio número 2, tu não tem consciência, mas tu já tem alguma habilidade, já possui alguma habilidade.
Então, que é aquele processo onde eu estava lá nadando, só que eu tinha que prestar atenção na minha respiração, na minha abraçada, porque se eu me distraísse um segundo, eu já tomava água, eu já tinha que parar, faltava o fôlego, eu não conseguia levar a respiração até o final, eu nem pensar ainda em passar pela parte funda da piscina. Então, esse era o estágio número 2. O estágio número 3, eu já começo a ter uma certa consciência. Eu já tenho consciência e já tenho uma certa habilidade. Então daí foi no processo que eu já conseguia nadar por toda a raia, eu já conseguia relaxar um pouquinho mais, a minha mente parou de me dizer que eu não conseguia, mas ela ainda estava em alerta. E depois tem o estágio número 4, que seria o estágio em que eu perco a consciência, ou seja, meu cérebro para de me dizer o que eu tenho que fazer, e eu tenho toda a habilidade. Então eu considero isso como o estado da arte para natação, onde eu consigo relaxar, eu passava pela parte funda da piscina como se estivesse na parte rasa, eu conseguia pensar no que eu tinha que fazer depois que eu saísse dali, ou o que tinha acontecido no meu dia, eu conseguia relaxar, sentir o prazer da natação realmente, saía super relaxada da piscina. E aí esse é o estado que eu mais amava, assim, e eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar tão rápido. Eu acho que foi em torno de 6 meses, eu já estava conseguindo fazer isso de uma forma natural, sem a consciência e já com a habilidade, como se eu estivesse andando na rua, andando de bicicleta, era uma coisa muito natural. E é assim que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro é como um músculo, ele precisa ser exercitado, ao ponto de que em determinado momento, aquela atividade que a gente está fazendo se torna uma coisa natural para ele. E trazer para ti, para te ajudar, para que tu também consiga vencer os teus medos e criar novas habilidades dentro do teu cérebro e que se torne uma coisa natural, que se tu alcance então o estado da arte nas tuas atividades, nas coisas que tu quer realizar. Essa é a mensagem de hoje, espero que tu tenha gostado. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.